Já estão aí. Então, vá. Tá legal o slide aí para vocês? Alguém dá um retorno? Tá sim, tá bom. Então tá ótimo. Boa noite a todos. Bem, vamos continuar a nossa aula. A aula passada, coloquei para vocês que dentro das ciências da paleontologia, entre tantas coisas importantes que ela proporciona, bem, está principalmente na hora que a gente lembra do quesito, vamos dizer assim, biológico, é a questão da evolução, tá bom? Então, através dos registros fósseis, nós conseguimos mais documentação para entender e acreditar no processo evolutivo, tá bem? Tá? E lógico, não deixe também de pensar na questão econômica que a gente tem com o avanço do estudo paleontológico. Porque, olha, quando a gente lembra que boa parte da população mundial depende de petróleo, carvão mineral, águas subterrâneas, tudo, isso tem tudo um processo ligado à paleontologia, tá bom? Então, não se esqueça disso. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho da história e do processo de fossilização, tá bem? Vamos lá. Tá? Ou seja, tá? É lógico que essa história eu vou resumir um pouco, porque ela é um pouco longa, tá bom? Mas eu vou resumir mais pelas curiosidades dos fatos. Então, olha só, tá? Filósofo grego Xenófobes, né? Olha só, lá antes de Cristo ainda, bem? Vocês estão vendo um paredão, certo? Lindo de uma praia que, por sinal, também é na Grécia, tá? Você consegue entender que esse paredão é tudo calcário, é tudo concha de animal marinho, tá? Pois é, a gente olhando assim, nem parece, né? Parece uma montanha, né? Um morro, como você definir qualquer, tá bom? Mas não é. Ele é incrustado de concha, tá? Sobre concha, certo? Vou mostrar para vocês a imagem. Então, ele, já nesse tempo, lá na Grécia, tá? Chamava a atenção ver que essas paredes tão distantes já do mar, vamos dizer assim, né? Guardavam, tá? Conchas e conchas, tá? Formando todo esse material. Então, ele já chama a atenção de uma suposta transformação do mundo que a gente vive, tá bem? Se comparado ao passado, inclusive nas formas de vida. Ou seja, certo? Alguns gregos que deixaram grandes pensamentos já avaliavam essa situação. Bem? Então, olha só. Você tem mais próximo, né? Você vê linhas nessa encosta, certo? Isso é de material que foi sendo depositado, como você vê na imagem da esquerda, né? Tem até a ferramenta junto a cada camada, bem? E isso, certo? Areia e muita carapaça de animal, tá bom? Principalmente, lógico, bem, de moluscos. Tá? Ainda tem mais detalhes, certo? E aí, o grego, certo? Ainda colocava, né? O elemento primordial para ele é a terra. Através do elemento terra, desenvolve sua cosmologia. Tá bom? Combate acirramente a concepção antropomórfica dos deuses e defende um Deus único, eterno e imóvel. Olha só o pensamento, hein? Daquele tempo, tá? Bem antes de Cristo, hein? Tá bem? Tudo sai da terra e tudo volta à terra. Tudo que nasce, cresce, é terra e água. Ou seja, 500 anos antes de Cristo, bom, ele tinha um pensamento muito sensato só na parte da observação. Bem? Por isso que eu digo para vocês, é lógico a gente estudar os livros, dialogar com quem tem cultura, tá bom? Mas outra informação que é muito importante, que eu coloco demais para vocês, é observar sempre o entorno, tá? E sempre questionando os porquês. Aí você vai ver que muita informação está na sua cara. Inclusive, esses dias já me pediram algumas orientações
sobre o TCC, tá? E eu já adianto para vocês, se você quer tratar de algum tema do TCC, ou seja, depois de um mestrado ou um doutorado, lembra que esse problema a ser analisado, ele está na sua cara, ele está muito próximo. Bom, teve uma vez, até na biologia mesmo, um aluno queria fazer sobre as reproduções das tartarugas marinhas no litoral do Brasil. Ô, louco, isso é algo assim gigantesco, de anos e anos, tá bem? Nós conseguimos migrar isso porque, como a família era de pescadores de uma praia de Ilha Grande, ele fez um trabalho lá, tá bom? Das tartarugas marinhas que eram pescadas acidentalmente, lógico, mas que eram pescadas ali. Então, ele fez, né, um trabalho ali, ou seja, ele tinha o problema na cara dele, né? Não precisava pensar em algo tão grande que, lógico, para um TCC é impossível, tá? Olha só, esse lá da dinastia, né, chinesa lá, bom, e aí ele colocou, ele usou evidência de fósseis marinhos escavados nas montanhas, uma região da China, para inferir a existência de processos geológicos de geomorfologia e alteração do nível do mar ao longo do tempo. Então, olha só, mais um que na observação viu que tudo muda na superfície da Terra, ou seja, algo que hoje está no continente, de repente elevado, já teve no fundo do mar, de repente até mesmo numa área profunda. Bom, então, ele nesses pensamentos, nessas ideias, já começa a relacionar as grandes forças da natureza, né? A questão das forças internas, ou também chamadas intrusivas, que nós já tratamos disso. Bem, esse dinamarquês, bem, também aí, 1500, o Brasil está sendo descoberto, descoberto, assim, né? Colonizado, melhor dizendo. Bom, ele começa a fazer desenhos relacionando que animais do passado eram diferentes dos animais atuais, né? E, inclusive, ele ressalta que alguns eram gigantes e tinham as formas muito diferentes. Foi ele que fez muito daqueles desenhos de dragões nos oceanos, em montanhas e floresta, certo? Por que ele fez isso? Porque ele começou a observar e ter informações, certo, de certos, vamos dizer assim, só que não se tratava como fósseis, de certas marcas guardadas em rochas, e aquilo passou a chamar a atenção dele. Lógico, eles viam a marca de uma pegada, bom, de uma superfície onde o animal morreu e foi marcado, ou mesmo fósseis de esqueleto. E aí ele montava a provável figura desse organismo. E ele chega muito próximo, apesar dos exageros, bem, em muita coisa ele tinha razão desses organismos serem, vamos dizer assim, diferentes. Podemos até dizer que feios ou assustadores, tá bom? É que, como nós estamos acostumados com os organismos de hoje, a gente acha praticamente tudo bonitinho, tá bom? Ou seja, lá na frente, vamos colocar alguns bilhões ou bilhões de anos lá na frente, que muito do que tem hoje vai ter, lógico, configurações completamente diferentes. Lá na frente pode ser que achem que o que era vivo hoje era completamente feio. Bom, esse já começa realmente a ser importante no sentido de ciência paleontológica, tá bom? Cuvier, francês, certo? Ele começa a desenhar, certo, as partes desses organismos que ele encontra fossilizados. É ele que vai derrubar uma parte do pensamento religioso, que na época dele era muito delicado falar disso. Por quê? Na época, nós estamos falando aí do ano 1500, 1600, 1700, onde a igreja tinha um peso muito importante. E segundo a igreja, a Terra não tinha mais de 6.000 anos,
certo? E aí ele faz uma experiência muito interessante. Ele mora em Paris, tá? Ele pega uma caixa. Ele pega uma caixa, certo? E coloca na margem de um rio, tá bem? E ele começa a ver que dentro dessa caixa o processo de sedimentação, ou seja, de acúmulo de sedimento, começa a ocorrer. Tá? E aí ele não faz um cálculo preciso, mas ele traz uma informação extremamente importante, que se ele encontrou materiais sedimentados, fósseis, ao longo de Paris, que está a mais de 70 quilômetros do oceano, e nesses materiais existem organismos marinhos particulados, ou seja, fossilizados, é lógico que esse processo demorou muito tempo. E que, através da pesquisa dele, dessa caixa, bem, era para a Terra ter muito mais tempo do que a ideia que até então se passava. Porque o processo era extremamente lento. Como ele via camadas imensas dentro de sedimento, ele começou a multiplicar o que ele tinha sedimentado naquela caixa, que era praticamente irrisório, perto daquele tudo, daquela coluna imensa, nos barrancos dos rios. Bom, então, demonstrando que a Terra, com certeza, tinha muito mais tempo do que dizia. Bom, então, isso já foi uma chave muito grande. E outra, os desenhos dele mostrando a questão das articulações desses organismos primitivos que eram encontrados foi extremamente precioso. Nicolau Steno, tá bom? Dinamarquês, religioso, bem? Aí ele começa, então, dentro da religiosidade dele, a quebrar um pouco esse tabu no sentido do tempo da Terra. Então, ele começa a estudar essas camadas que são encontradas, tá bom? E ele coloca que essas camadas são relativamente horizontais. Então, demonstrando que isso foi acumulado dentro de água ou dentro de alguma bacia. Por isso que o material estava lá em camadas horizontais. Bom, isso surpreendeu bastante a ciência, que vinha no processo de grande transformação nesse momento. Olha só, na pesquisa dele, no desenho simples, podemos dizer que ele é um grande responsável pela análise dessas camadas que a gente chama de estratigrafia. Ou seja, ele comparou que cada camada tinha um tipo de material. E, por incrível, cada camada continha também carapaças diferentes de caramujo, certo? O que levou a crer que cada momento existiu espécies diferentes que foram, que viviam ali e que morreram ali. Bom, então, um grande passo. O britânico Smith, ele é o pai da estratigrafia. O outro falou dessa possível situação. Esse foi bem mais longe. Ele estudou tempo de acumulação, ele estudou como as forças internas modificam aquilo que nós encontramos nas camadas hoje. Ou seja, o que eu tenho, como ele mostra no desenho, uma certa ordem na camada, do outro lado, eu posso ter outra ordem. Por quê? As forças internas agiram de maneira diferente. Então, é como se estivesse montando um quebra-cabeça. Então, ele pega de vários lugares do mundo, certo? E compara que sempre o tipo de um sedimento com um tipo de fóssil é do mesmo momento. Então, o cara viajava por vários lugares, principalmente da Europa, e analisando as camadas, ele encontrava camadas idênticas, às vezes mais espessas, às vezes não, mas o material sedimentado era o mesmo.
E, igualmente, os mesmos organismos fósseis eram encontrados. Então, ele fez com que essas camadas ocorreram no mesmo tempo, em diferentes lugares, tá? E que apareciam hoje de diferentes posições por causa de força interna. Bem, olha só, tá? Smith descobriu isso em 1800, que as camadas sedimentares poderiam ser diferenciadas entre si por seus conteúdos fossilíferos. Tá? O estudo paleontológico transformou-se em importante critério de cronologia, né? Ou seja, eu vejo as camadas e faço, né, entendo qual é o momento que aquilo ocorreu. Bom, para os paleontólogos, né, por sua vez, estão particularmente atentos aos fósseis guias. Olha só, uma atenção para isso, tá bem? Fóssil guia é um termo muito comum de a gente usar na paleontologia. O nome ajuda. Ele é guia porque, dependendo da estrutura, com certeza eu vou encontrar um tipo de fóssil. Então, esse com certeza um tipo de fóssil, esse fóssil passa a ser guia. Um exemplo, que a gente ainda vai tratar lá na frente, vamos ver como é que vai estar o nosso tempo. Quando está analisando uma perfuração de petróleo, tá? Está saindo tudo aquele material conforme está perfurando. Tá? O paleontólogo, o geólogo, certo? Ele busca o fóssil guia, porque o fóssil guia vai dar a probabilidade deles estarem no caminho certo para encontrar petróleo ou gás, por exemplo. Tá bom? Então, o termo fóssil guia é extremamente utilizado dentro da paleontologia. Tá? Aí, mais uma vez, a questão das camadas, certo? Como elas mudam, tá bem? Mas mesmo elas estando em posições diferentes, certo? Mostra que elas são de momentos iguais, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês vejam. E vocês vão ter a oportunidade de ver várias vezes isso nos seus passeios, nas suas aulas, nos seus estudos, tá bem? Ou seja, a encosta que eu tenho de um lado não necessariamente é idêntica do outro, tá? Pode ter alterações disso, certo? E você vai enxergar onde colava esse quebra-cabeça. Bem? Tá? Então, praticamente, lógico, bom, o do estudo da história ficou mais baseados a esses que eu falei para vocês, bom? No início do século XX, a gente já tem, graças ao estudo e ao uso de muita tecnologia, tá? Um ótimo entendimento do passado geológico, ou seja, a gente já sabe que a Terra tem bilhões de anos, que a vida começou muito antes do que a igreja dizia, tá? E a vida começou de maneira muito simples, certo? Então, nós entramos no século XX já com essa certeza. Tá? O que começou a acontecer no século XX é a descoberta de muito sítio paleontológico. Bem? E, lógico, um número maior de cientistas fazendo a ligação dos momentos, principalmente da evolução, aquela coisa toda. Bem? Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, seja de vegetais, de animais, insetos, inclusive, animais terrestres, animais marinhos, certo? Fósseis gigantes, como você vê parte de uma estrutura onde esse rapaz está deitado, e às vezes só uma marca. Como eu falei para vocês, existem muitas marcas, certo? E a marca ela pode só ter registro químico, mas já é extremamente importante. Vamos lá. Bem, olha só. Tudo isso que vocês estão vendo nos serve na paleontologia. Ou seja, você tem na extrema esquerda lá em cima o ser vivo, tá? É normal. E aí, a partir do momento que ele morre, pode acontecer um monte de coisa interessante para deixar registro para a paleontologia. Olha só, ele pode deixar pegada, né, ou pistas, certo? Por onde ele passou. A gente sabe que um simples caramujo deixa um sinal na terra, ou na areia principalmente, e também ele deixa substância. Tá? Vocês já viram várias vezes, certo? Principalmente caramujo terrestre, que ele deixa um muco por onde passa. Tá bom?
esta substância ela pode ser fossilizada, ou seja, a gente tem uma marca de um material orgânico colado ao mineral. Bom? Resto de atividades orgânicas, ou seja, o que ele rejeitou de comida, as fezes, bom? Enfim, e aí a gente vai avaliando, né, adiantando. Né? A concha pode ficar a parte original, certo? Ela pode ser preenchida pelos minerais, a gente vai falar disso, ou ela pode ser completamente substituída, tanto a parte interna quanto a própria carapaça, bom? Por materiais minerais. Tá? E aí vai, né? Ele pode dissolver inteiro e deixar a marca da onde ele existia dentro da rocha, certo? Como você pode ver aí, né? Pode ficar uma conservação total, pode ficar a impressão só as ranhuras da concha, ou seja, são várias riquezas que servem a paleontologia, tá bem? Então isso são tudo que a gente pode encontrar e a gente vai falar praticamente de tudo, tá bom? Então, o processo de fossilização. Como existem vários processos, vamos naquele que é a substituição. Então, você tem a morte de um organismo, ele é soterrado, a parte da matéria vai se decompor, certo? E começa, então, um processo de fossilização. E, provavelmente, para a gente encontrá-lo, vai ter o afloramento, não me ajuda. Aflorar é porque ele vai chegar à superfície. Ou a encosta, onde ele foi sedimentado, vai mudar de posição e o processo de erosão vai começar a expô-lo. Ou um rio vai começar a escavá-lo, ou mesmo a gente cavando um sítio paleontológico. Como eu falei para vocês, se eu chegar num lugar que foi um lago na pré-história, a probabilidade dele estar lotado de fósseis é gigantesca. Então, a gente começa a escavação. Tá bom? Lógico, esse exemplo é de um organismo grande. E para um organismo grande se fossilizar, existem certas facilidades. Bom, principalmente a parte de ossos mais espessos, dentes. Então, aí. Agora, de qualquer maneira, algo muito importante no processo fóssil é que o organismo seja enterrado o mais rápido possível e que não haja muito ou nenhum contato com o oxigênio, porque o oxigênio vai ajudar a decompor essa matéria, né, no contato, tá bom? Ou seja, igual a ferrugem, tá? Então, mais um exemplo bem clássico, né? Você tinha um peixe no rio lá na pré-história, certo? Esse peixe morreu, outros, né? Ou ele mesmo foi evoluindo, aquilo que era do passado está enterrado, e a natureza não para, tá bom? Ou seja, no último quadrinho, eu consigo ter dois fósseis em tempo diferente, duas espécies diferentes em momentos diferentes, tá bom? E aí eu tenho todas as características do organismo também diferentes, né? Aí, né, a etapa de formação de um fóssil, certo? Você está vendo parte da estrutura de esqueleto grudada sobre a rocha, lógico. Então, digo para você, a gente vai ver com mais detalhes. Isso aqui, na hora de ampliar, não ficou muito legal, não, mas eu vou colocar para vocês. Ele não fossilizou assim, tá bom? Ele ficou coberto. E aí houve a troca dos minerais, que isso é bastante tempo, vou explicar para vocês. E houve alguma coisa, alguma transformação interna ou externa, que ele começou, a parte que cobria, ser exposto à erosão. Então, deixa eu só ver o tempo. Ser exposto à erosão, e aí, então, o que era o esqueleto ficou exposto, tá bem? Então, só para vocês entenderem que a fossilização não ocorre da maneira que a gente está vendo, aí isso tudo ficou coberto, bom, e muito tempo depois passou a ficar exposto, daí a gente enxerga um fóssil, bem? Assim como esse. Então,
Olha só, outro detalhe importante para nós agora, galera. Tá? Na paleontologia, um organismo só, ele pode ter fossilização diferente porque a sua estrutura é diferente. Tá? Aí você está vendo uma tartaruga, um quelônio. Tá? A carapaça, certo? Tá? E o corpo do animal, ele tem uma fossilização diferente. Bom, porque a carapaça é de um material muito mais resistente, tá? O esqueleto é outra resistência. Agora, a parte de carne, né, ela se perdeu, tá bom? Mas se você reparar, bem, não sei se a imagem está legal, você tem a marca da onde estava a carne. Opa, deixa eu voltar. Aí, tá? Outra coisa que eu quero que vocês reparem, olha o tamanho da cauda, tá bem? Com certeza a gente não tem um quelônio, certo? Com uma cauda tão espessa assim. Então, a gente vê que no processo de evolução, vamos dizer assim, ela pode ter, né, ser encurtada, tá bom? E que você repara também vários peixes, certo? Provavelmente, né? Aí que é muito bacana da paleontologia, né? Nós, da biologia, associar como é que era esse ambiente. Então, eu consigo ver, desenhar como é que era essa tartaruga com carne, certo? Né? A aparência dela, tá? Assim como os peixes. Então, ela vivia num ambiente com os mesmos animais que estão fossilizados dela. E lógico, tá? Como já deu para perceber, esse ambiente é riquíssimo. Então, vou ter aí marca de algas, marca de plâncton, tá bom? Então, a gente consegue desenhar. O bacana hoje é desenhar como é que era esse ambiente. Quem comia quem, tá? Quem era grande, pequeno. Tá? E aí vamos, né, para os principais tipos de fossilização. Então, repare que, primeiro de tudo, o processo fóssil é muito demorado, tá bom? Permineralização, tá? Consiste em infiltração, certo? E permeação inicial dos tecidos vegetais por águas saturadas de minerais, tá? Ou seja, o vegetal morreu, o animal também, vou mostrar para vocês, tá? E aí vai entrando água, tá? Com minerais, que isso, tá? Qualquer água tem, umas mais, outras menos, e vai, tá? Depositando esse sedimento. Então, tanto o animal quanto o vegetal morreu, certo? Aquele material apodreceu e ficou, certo? Vamos dizer assim, uma espessura, uma cavidade, melhor dizendo, dentro dessa rocha. A água passando por essa cavidade foi depositando sedimentos, tá bom? E aí no final ficou dessa maneira. Quem fez a depositação aí dentro foi a água. Então, outro processo, né, aí da terminalização, você vê aí um organismo, um animal, tá bom? Então, o líquido, né, essa água está levando sílica ou calcita, são minerais, tá bem? E aí vai substituindo essa cavidade, bom, do organismo e fica perfeito. Lógico, né? Se o processo todo ocorrer de maneira gradual também e, lógico, é muito lento, bom, mas fica perfeito. Tá? Recristalização, tá? Vocês estão vendo aí na mão dos dois rapazes aí, um organismo que foi extremamente, eu falei acho que na aula passada com vocês, tá? Extremamente abundante no Paleozoico, mas muito abundante, tá? Nos oceanos. E alguns imensos, bom? E acabou tudo, tá? Naquela era, tá? Foi uma grande evolução e toda em extinção. Bom, vai lá, esse processo que eles estão demonstrando aí é recristalização. Substitui de forma mais reativa por formas mais estáveis nas partes duras, tá? A concha de moluscos, certo? E aí a substituição gradual, tá? Por calcita.
Então, o que você tem aí é que a carapaça, certo? Ela foi recristalizada, tá bem? Então, o que você tinha da carapaça anterior do organismo foi toda perdida. Ela foi recristalizada. Né? Tá aí, né? Então, a parte interna, houve toda recristalização também, tá bem? Mas o que era concha, se perdeu todo, certo? Eu tenho os formatos direitinho da concha, porque foi recristalizado. Tá? Carbonização, extremamente interessante, porque nas rochas nós temos muitas marcas, principalmente de vegetais, existem com animais também, mas é mais abundante com vegetal, que pegou fogo, tá bom? Ou seja, por que ele pegou fogo? Vamos lembrar que incêndio na natureza é algo também comum, e a gente não pode esquecer que descarga elétrica também gera fogo, e carboniza aquela árvore ou aquele animal atingido, tá bom? Isso deixa marcas, tá? Uma maneira grotesca, certo? Só para vocês associarem. Quando explodiu a bomba atômica em Hiroshima, muitas das pessoas simplesmente evaporaram. Bom, existem ou existiam, acredito que já foi tudo pagado porque é muito dolorido, várias marcas, certo? No chão, nas paredes, certo? Das pessoas e dos animais que foram carbonizados automaticamente. Tá bem? Ou seja, é como um raio. Tá bom? Então, a gente tem vários desses registros, isso conta muito para a paleontologia. Tá bem? Dá para ver as formas com muita perfeição. Né? E a substituição, como mostra, ou como diz a palavra, os minerais vão tomando lugar e aí fica um tanto misturado. Eu tenho o osso original, e partes de minerais. Onde o mineral que constitui a concha acaba sendo substituído por outro durante o processo de fossilização. Nesse caso, os fósseis são réplicas de conchas originais. E o processo mais comum observado em fósseis de dinossauros e crocodilos, por exemplo. Porque dinossauros e crocodilos são organismos muito grandes, né? Então, dentes, ossos são muito grandes também e duros. E aí, o processo de substituição, os minerais compõem a parte, vamos dizer assim, da massa muscular, certo? E os ossos e os dentes permanecem intactos. Bom, e aí, deixo uma pergunta para vocês. Na paleontologia, é extremamente comum, e aí eu vou mostrar para vocês no laboratório, como já falei para vocês, se não der esse ano, não sei como é que vai ficar, o ano que vem, nem que a gente não tenha aula, eu levo vocês no laboratório, tá bom? Mas lá no laboratório nós temos muitos fósseis de peixes e de moluscos. A pergunta é, por que a gente tem tantos fósseis desses organismos? Crustáceos também, tá? Mas principalmente peixes e moluscos. Vamos lá. Vamos abrindo aí hoje. Vai lá, galera. Pode abrindo aí. Se alguém tem alguma pergunta também, tá? Vai pensando. E também vou adiantar. Eu deixei 2 vídeos para vocês. O do pré-cambriano, ele é curtinho. O outro é mais longo. E aí, na hora que vocês tiverem a oportunidade, por favor, assistam, vocês vão gostar. E é bastante ilustrativo. Bem? Vamos lá. Por que eu tenho tantos fósseis de peixes e moluscos? Quem arrisca? Professor, Fala. tem algo a ver que, tipo, os oceanos mais antigos foram soterrados? Sim, mas daí. Tá, então, vamos lá. Tem mais coisa aí, João. Porque, Você falou... Professor, Fala. Peraí. Fala, João, depois eu...
Os peixes eu não sei, mas os crustáceos, como eles andam mais, eles são bentônicos, eles andam mais perto do fundo, eu É. diria que é mais fácil eles serem sedimentados, já que eles já estão mais próximos do fundo, eu acho. Tem parte, mas a gente vai chegar mais, vamos completando isso. Tá ótimo, João. Diga, Laís. Foi? Foi, fiel. Fala, Laís. Os crustáceos, no caso, seria porque as estruturas... Uhum. Peraí, me embolei. Talvez por a estrutura ser mais mineralizada, das conchas, no caso. E Também. aí, Lógico, isso ajuda muito. Ó, você e João estão chegando próximo, ou seja, parte da resposta você já tem. Engasguei. Vai lá, mais alguém completa?